Shalom, Shalom, 13 de Elul, 5.783, da Era Comum, a contar da criação. Da Era Comum nós estamos no dia 30 de agosto de 2023. À tarde com a Torá, iniciando com a linda pintura do nosso artista Benenua, Leandro Luz, o quadro do nosso Rebbe Menachem Mendel, para ser colocado lá na nossa sinagoga Bnei Noach, regional Bauru. Então está aí o quadro do nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração. Um lindo quadro, com certeza. Parabéns ao Leandro Luz pela sua magnífica obra, mais uma delas, né? Parabéns ao Leandro Luz, que é o nosso pintor, né? O nosso artista, né? Bnei Noach. Ok. Baruch Hashem. Pode colocar lá. Estamos iniciando a tarde com a Torá, né, com a obra do nosso artista Leandro Luz, né, onde ele reportou através da pintura, né, mais uma foto do nosso Rebbe Menachem Mendel, líder máximo espiritual da nossa geração, e o quadro, né, será colocado lá na nossa sinagoga Bnei Noach regional Bauru, Baruch Hashem, é o líder máximo, né, da nossa geração, né? Lembrando, mais uma vez, que a foto do nosso Rebbe não se trata de idolatria, não se trata de ficarmos, entre aspas, né, aos pés, né, das fotos do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, idolatrando, fazendo preces, etc, etc, etc e tal, né? As fotos do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, numa linguagem bem familiar, né, é a foto que representa um ente querido. E no caso específico, dentro do nosso campo monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, o nosso Rebbe Menachem Mendel é o líder máximo da nossa geração, o líder máximo espiritual, o líder máximo dentro do movimento Chabad, né? Então, essa questão. Então, mais uma vez, já explicamos algumas vezes, né? E novamente falamos aí. Não se trata de idolatria, não se trata em absolutamente nada nesse sentido, né? Sem sombra de dúvidas, é a foto da lembrança, né, física, por assim dizer, uma lembrança material, né, do nosso líder máximo, né, da nossa geração, que o movimento Chabad assim o considera, né, e nós estamos dentro do movimento Chabad exatamente seguindo essas orientações, né. Então, para não parar dúvida nenhuma, né, então um ótimo quadro, uma ótima obra, né, artística, né, do Leandro Luz, que é o pintor, né, Bnei Noach, e dentre outras coisas, né? Então, mais um quadro, pela graça de Hashem, que vamos colocar lá dentro da nossa sinagoga Bnei Noach, regional Bauru, ok? E é isso daí. Então, hoje nós estamos exatamente no quarto dia da semana, é o quarto dia para o Shabat, então nós estamos na nossa quarta Aliyah, nossa quarta leitura, né? Estamos no livro de Devarim, o livro de Deuteronômio, né? E estamos aí no capítulo 27, do verso 1 a 10, onde nós vamos ter aí a questão, né, do memorial das pedras, né? O memorial de pedras, e também a questão da renovação diária, né? Onde nos fala, neste dia você será um povo unido por um pacto com Deus, né? Falando especificamente com referência ao povo judeu, né, amados? Nós precisamos ser sábios. Por quê? Porque o nosso Deus é sábio, o Moshe Rabbeinu, o nosso mestre Moshe, é sábio, né? Temos Noach, que foi sábio, temos aí, resumindo, né, obviamente, né, que não dá para falar todos os personagens, né? Temos Yehudá,
que é sábio, temos o rei David, que é sábio, temos o rei Salomão, o grande sábio, né? E através das gerações, sábios e tzadikim, né? Justos, vieram se revelando e se manifestando de geração em geração. E o nosso Rebbe Menachem Mendel é o nosso líder máximo, né? É o grande sábio da nossa geração, não restam dúvidas, né? E também, nesse sentido, nós precisamos ser sábios também, né? Obviamente, com estudo, com orientação rabínica, com orientação divina, nós precisamos, através dos estudos da Torá, das 7 leis de Noah e as suas ramificações, né, sempre procurarmos discernir, né, o que é literalmente para o povo judeu e o que é para os Benei Noach, né? Nós não podemos misturar as estações, né? Então nós precisamos tomar cuidado com essas questões aí, ok? Então é importante, sem sombra de dúvidas, estarmos juntos num crescimento espiritual, né? Com disciplina, com organização, com temor aos céus, né? E seguindo sempre a orientação rabínica que nos é repassada. Por isso, né, o Pirkei Avot, né, a sabedoria dos nossos mestres pelo Talmud afora vai, nos fala, né, sobre essa questão de nós realmente escolhermos um rabino e seguirmos as suas orientações, né, para que a gente não fique aí tendo vários líderes, né, e depois, no final das contas, a gente começa a embaralhar as coisas e não sabe qual rabino que eu vou obedecer, qual rabino que eu vou seguir a sua orientação, né? Essa questão de ter vários rabinos e seguir várias orientações, a própria sabedoria judaica fala que nós precisamos tomar cuidado com isso. Por isso, a sabedoria talmúdica, né, do Pirkei Avot nos fala essa questão. Veja o rabino com quem você se identifica, né, e siga as suas orientações, né? É a mesma coisa dentro de um quartel, né, um batalhão, né? Então ali tem ali o comandante do batalhão, né, o general, né? Então, e tem vários generais, né? Não existe só um general, né? Então, aí um general vem e dá uma ordem A, aí vem outro general dá uma ordem B, aí depois vem outro general dá uma ordem C. A tropa vai ficar confusa, como que fica, né? O general A diz, sigam em frente. Aí o general B diz, não, sigam para a direita. Aí vem o general C e diz, não, sigam para a esquerda. Aí o batalhão vai ficar que nem mosca de boi, né? Não sabe para onde que vai, né? Fica tudo tonto. Afinal de contas, qual ordem que nós vamos seguir? Temos 3 generais, 3 ordens distintas, e aí, como que fica? Então, por isso, né? Assim nós aprendemos e vimos aí durante essa semana sobre a questão da ordem militar, né, do povo judeu em seguir em frente na sua jornada e tomar posse da terra prometida, né? Então, exige organização, disciplina, liderança, né? E realmente a tropa, ela seguindo uma liderança para não causar confusão, né? Já pensou numa batalha, um comandante diz, sigam em frente e obtenha a sua vitória. Aí vem o outro e diz assim, não siga em frente não, vocês não vão vencer essa batalha, pode retroagir. Aí vem o outro e diz assim, não, vocês não vão nem para frente nem para trás, né? Vocês ficam aí parado que nem estátua, que nem poste e tá tudo certo, né? Então é a mesma coisa na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Isso daí nos coloca ordem, disciplina, organização, né? E assim a gente vai seguindo em frente em direção à redenção final com Mashiach. Ok? Baruch Hashem. Aí Edina Silva, né? Aqui de Bauru, da Sinagoga Benei Noach, está por aí. Temos a Luciana Rodrigues, de Marília, nossa região aqui também, né? Temos aí a Edilene Cardoso Rios, né? Que também está conosco aí. A Edilene é de Jundiaí, né, Edilene? Se não me falha a memória, acho que a Edilene é de Jundiaí. Olha lá se eu não mudei você de lugar, hein? Também temos aí a Ângela Rodrigues e o esposo Arlan, né? Lá de Pacatuba, Ceará. Baruch Hashem, também estão por aí, né?
Quem mais chegou por aí? Ok? Então, amados, nós vamos em frente nesta nossa jornada. Temos um memorial de pedras para refletirmos nessa nossa jornada no dia de hoje, né? Então, por isso, estamos no capítulo 27, né, de Deuteronômio, do verso 1 ao 10, sobre as instruções sobre a travessia, né, do rio Iarden, né, do rio Jordão, ok? Então Moshe e os anciãos de Israel ordenaram ao povo dizendo: vocês guardarão todos os mandamentos que eu lhes ordeno hoje. O que ocorrerá é que, no dia em que vocês atravessarem o Jordão, para a terra que Deus, seu Deus, está dando a você, você erguerá as grandes pedras do rio Iarden para si e as embolsará com cal. Quando você cruzar o rio, você escreverá nelas todas as palavras desta Torá, de modo que você chegue à terra de Deus, que seu Deus está dando a você, uma terra onde flui leite de cabras e mel de tâmaras, como Deus, o Deus de seus antepassados, falou a vocês. Então, quando vocês atravessarem o Iarden, vocês erguerão outro conjunto de pedras. Aqui já temos o segundo conjunto, sobre as quais eu ordeno hoje a vocês, no monte Elval, e vocês as embolsarão com cal. Você construirá ali um altar para Deus, seu Deus, transformando estas pedras, né, em um altar de pedras. Você não usará nenhuma ferramenta de ferro sobre elas. Você construirá o altar de Deus, seu Deus, de pedras inteiras, e oferecerá sacrifícios queimados sobre ele para Deus, seu Deus. Você abaterá oferendas de paz e a comerá ali, regozijando-se diante de Deus, seu Deus. Você escreverá sobre as pedras todas as palavras desta Torá, de maneira muito clara, traduzidas em 70 línguas. Moshe e os sacerdotes da tribo de Levi falaram ao povo judeu, dizendo: preste atenção e escute, ó Israel, deve sempre parecer aos seus olhos que, hoje, você se tornou um povo para Deus, seu Deus, pela primeira vez. Ouça a voz de Deus, seu Deus, cumpra seus mandamentos e seus mandamentos suprarracionais que eu ordeno hoje a você. Ok? Então, vamos, né, para as nossas reflexões aqui, para que nós possamos, sem sombra de dúvidas, estarmos tirando lições dentro desta leitura de hoje, a quarta leitura, ok? A Manuelita Santos Lemos, né, da cidade de Ubaitaba, na Bahia, né, ela e a família, o nosso shalom carinhoso. Temos aí também, né, o David Ben Yehudá, mais conhecido como o professor Ben David, né, que é o nosso mestre nas aulas de hebraico na nossa sinagoga Benei Noach, regional Bauru, né? E já nos próximos dias estaremos aí compartilhando com os amados, né, o link da classe online, né, que o professor Ben David está montando, né, já tem o link aí, estaremos aí compartilhando com os amados, né, os demais amados aí, para começar a formar a sala de hebraico online com o professor Ben David, da sinagoga Benei Noach, regional Bauru, ok? Então, se preparem aí para poderem fazerem as suas inscrições aí junto à classe online de hebraico, né, produzido pelo Departamento, né, de Educação e Cultura, né, que juntamente com o professor Ben David, estão ali na administração o nosso emissário Emerson Felipe da Silva, né, e a nossa pessoa, juntos aí nós três, né, fazendo aí também a coordenação do Departamento de Educação e Cultura, né, da nossa sinagoga Benei Noach regional Bauru, né, e estamos aí também para compartilhar, né,
o link também do nosso emissário Antônio Márcio, né? O Morê lá de Pádua, Rio de Janeiro, né? Para que as pessoas venham fazer as suas inscrições também para os estudos específicos Benei Noach, com todas as suas ramificações, para poderem saber, né, o seu dia a dia e também saber aí, né, as práticas que são para serem feitas e as práticas que não são pertinentes aos Benei Noach, mas são exclusividade realmente do povo judeu, o nosso irmão, né? Então, por isso, vamos aí também estarmos compartilhando essas parcerias, né, que nós vamos montando, né? E brevemente também estaremos lançando aí o Centro Educacional Benei Noach, né, da Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, região para o Brasil e para as nações, né? Então estamos aí, né, o emissário Emerson Felipe da Silva, o professor Ben David, ou Carlos Ben David, né, e a nossa pessoa aí juntos, né, estarmos aí fazendo aí um investimento, por assim dizer, né, de ótima qualidade dentro do Departamento de Educação e Cultura, ok? Então vamos em frente aí, obviamente, nós contamos com você. Sem você, não tem o que fazer, né? Então, agora usando o plural, vocês são peças importantes, né, para alcançarmos realmente a questão da educação monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, né, e expandir cada vez mais, né, o conhecimento, a sabedoria, tanto dentro do aspecto hebraico, bem como também dentro do aspecto educacional do nosso dia a dia, né? Que tem muita conexão com as 7 leis universais ou as 7 leis de Noah, ou como nós vimos essa semana, né? Os decretos divinos, né? Que nos falam sobre os 7 pontos de luz, né? Onde o nosso mestre ali fala que não são leis, mas são exatamente condutas, né? Para que nós possamos ter aí, dentro destas 7 condutas, possamos, sem sombra de dúvidas, expandir cada vez mais o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né, amados? Então é importante nós estarmos conectados com as 7 leis, né, ou as 7 categorias de condutas, né, do Código Divino, né, de conduta para a humanidade, que assim ficou conhecido também, que são as 7 leis de Noach, né, popularmente conhecido. Então, que estas 7 categorias conduzam-nos cada vez mais a estarmos no centro da vontade divina, né? Crença em Deus, Deus é um, Deus é eterno, o primeiro. O segundo, nós temos aí blasfêmia. As palavras são poderosas e devem ser usadas com cautela. Terceiro, assassinato. A vida é um valor inegociável e cada ser humano é um mundo inteiro. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Quem mata uma vida, assassina o mundo inteiro. O quarto é o roubo, respeitar o nosso próximo e avançando em seu momento, né, de necessidade de forma generosa. A quinta categoria, relações ilícitas, mantendo a nossa família santa e os nossos casamentos de forma sagrada. O sexto é a crueldade com animais. Somos representantes de Deus para cuidar do mundo e das suas criações. E o sétimo, estabelecimento do judiciário. É sobre justiça imparcial e integridade social. Então, são as 7 categorias, né, que os nossos mestres trazem para nós, para as nações. E essa é a tarefa fundamental que nós temos para expandir realmente, né, para Bauru e região, para o Brasil e para as nações, ok? Baruch Hashem. A Maristela Maciel Correia Pereira Maciel, né? E o marido Ronaldo, da cidade Raul Soares, lá de Minas Gerais. Baruch Hashem.
ok? Então vejam bem, o capítulo 27, do verso 1 ao 10, né? Nós temos aí as instruções sobre a travessia do Jordão, né? Ou do Iarden, né? Então Moshe, ele orientou, né, juntamente com os demais líderes do povo, a nova geração o que deveriam fazer para fazer a travessia do Rio Jordão, né? E nesse sentido também, Moshe, ele vai caracterizar a passagem, né, através das suas ordenanças para Yehoshua, Josué, e para a nova geração, né? Então, quando estiverem atravessando o mar, você, né, no singular, erguerá as grandes pedras no rio Iarden, ou seja, um monumento de 12 pedras, né, para atravessar o rio. E depois que atravessarem o rio, né, vão adentrar na terra onde mana leite de cabras e mel de tâmaras, né? E ao atravessarem o Jordão, né, vocês erguerão lá do outro lado do rio o outro conjunto de pedras, o segundo conjunto de pedras, sobre as quais, né, seja ordenado e que serão colocados lá de frente com o monte Eival, né? E ali vocês estarão colocando cal nas pedras. Construirá ali um altar para Deus, e então com essas 12 pedras, e vocês a usarão, e vocês edificarão as pedras sem talhar as pedras. Não é para nenhum instrumento de ferro ser colocado sobre a pedra, né? O ferro em si, ele foi colocado realmente no sentido proibitivo, né? Para não usar o ferro para lascar ou moldar a pedra. Então as pedras eram realmente pedras brutas, ou seja, pedras virgens, sem ser moldadas absolutamente com nenhum instrumento de ferro, né? Mas eram simplesmente as pedras. Eram para escolher as pedras e com elas seriam montadas o altar e assim sucessivamente. Então o instrumento de ferro não era para ser usado realmente na questão das pedras do altar, essas 12 pedras, porque o ferro ele sempre foi usado como instrumento para a guerra, sempre foi usado como instrumento de armamento, né? O armamento ele é baseado no ferro. Então o altar ele simboliza a vida, ele simboliza a vida, ele simboliza a bênção. Então, e o ferro, contudo, é um metal para a guerra, é um instrumento que é formatado para ser uma arma, um tipo de arma ou vários tipos de armas, e está conectado com destruição, matar, tirar vidas, etc. e tal. Então, por isso, né, de forma fundamental, o ferro não poderia tocar nessas pedras virgens, que seriam as 12 pedras, onde foram escritas a Torá. Ficou um monumento ali no Rio Jordão, outro foi feito lá de frente com o monte Eival, né? E depois de toda a oferenda, né? Então ali fala que, inclusive, né, com os comentários de Irache, fala que a Torá foi escrita nas 70 línguas, então imagine os milagres que aconteceram ali, né? Então os nossos mestres falam que de fato, né, a travessia do Rio Jordão, aconteceram muitos milagres, né? Entre eles, os levitas até então carregavam, por exemplo, a Aron HaKodesh, a arca sagrada. Então Yehoshua, ele fala para que os Kohanim, os sacerdotes, conduzam a Aron HaKodesh e não mais os levitas, né? Por quê? Porque os Kohanim eram mais sagrados, mais santificados do que os próprios levitas, apesar de fazerem parte da tribo levita, né? A tribo de Levi, né? Todos eram da tribo de Levi, mas dentro da tribo de Levi, teve aqueles de Arão e a sua descendência foram separados para o sacerdócio. Então, esses que foram separados para o sacerdócio, apesar de serem da tribo de Levi,
mas contudo, eles eram mais sagrados e mais santos do que os demais da tribo de Levi. Então, por isso, no momento em que Yehoshua vai comandar a travessia e automaticamente a conquista da terra prometida, então ele diz que os Kohanim levarão a Aaron HaKodesh, não mais os levitas, ou seja, os cidadãos comuns da tribo de Levi. Então ali seriam agora os Kohanim, os sacerdotes que estariam levando a Aaron HaKodesh. Ok? Então, quando os Kohanim adentram ao rio Yarden, o rio Jordão, então quando eles chegam no meio do rio, então as águas cessam, forma-se uma grande parede de água, e aí então o rio torna-se seco, e então há a travessia, né, semelhante ao rio, semelhante ao mar de juncos, ok? Nesse momento, então, a travessia acontece, as 12 pedras são recolhidas para fazer um monumento, né? E quando todo o povo atravessa o rio Yarden, então o povo atravessa da margem leste para a margem oeste, adentrando a terra prometida, ok? Quando termina a travessia, os Kohanim, que estavam com Aaron HaKodesh, eles voltam para a margem leste. E as águas começam a fluir naturalmente, normalmente. Então, no lado oeste estava o povo já na terra prometida, e o lado leste, os Kohanim que estavam transportando a Aaron HaKodesh, ficaram do lado leste. E agora, como que fica? Então, segundo o Talmud, o Midrash nos fala que a santidade da Aaron HaKodesh, ela elevou-se, e junto com ela elevou-se também os Kohanim naquele momento da travessia, ok? Então, os Bnei Israel, né, nos fala a sabedoria que no dia 9 de Nissan do ano 2488, foi quando, a contar da criação, foi quando Yehoshua determinou: preparem-se que amanhã vocês atravessarão o Yarden de forma milagrosa, né? Era a época da primavera, e após as estações chuvosas, né, a estação chuvosa do rio, o rio Yarden, ele estava transbordando, ou seja, o rio Yarden, ele estava em enchente, e automaticamente estava acima do seu nível natural, devido à estação chuvosa. Então o rio estava realmente, entre aspas, semelhante ao mar, estava bravio, uma forte correnteza, né? E essa correnteza ela trazia realmente o impacto forte das águas na sua correnteza. Então era exatamente esse momento que eles tinham que atravessar o rio Yarden. Era o dia. E então, quando eles colocam, né, os Kohanim, pegam da Aaron HaKodesh e vão realmente adentrar ao rio, então aí acontece exatamente o milagre. O rio cessa o seu ciclo natural, cria uma grande barreira de água e começa a travessia em rio seco, ok? Então, desta forma, o exército e o povo pôde atravessar do outro lado da margem, saíram da parte leste e foram para a parte oeste, né? Yehoshua também ele reuniu os Girgashim, os Emorim e Vusim, né? Então serão expulsos, né? Esse é outro milagre que acontecerá, ou seja, Deus estará dando a vocês a terra, né? Esta é a palavra que nós vemos através da promessa divina, que Deus dará a terra a vós, né? Então, dentro desse aspecto aí, lembrando que o rio Yarden, o rio Jordão, estava em inundação, né? Uma grande enchente, ele transbordava, estava além dos seus limites naturais, ok? Devido à estação chuvosa, né?
E Yehoshua fez com que como Moshe ordenou na Torá, colocou 12 pedras no rio Jordão, no local onde o povo judeu atravessou. Essas pedras lembrariam as futuras gerações do milagre lá ocorrido. E Yehoshua continuou a cumprir os mandamentos de Moshe, dizendo para um homem de cada tribo pegar uma pedra do Jordão, e eles carregaram essas pedras enormes, né, até o monte Eval, né, usando essas pedras para construir lá um altar, ok? Fizeram oferendas e depois escreveram sobre aquelas pedras a Torá. No monte Eval e na montanha próxima dele, leram as bênçãos e as maldições, que nós vamos ver isso daí amanhã, né? Amanhã que nós vamos ver sobre essa questão aí. E então desmontaram o altar e carregaram as pedras de volta na fronteira, né, de Eretz Israel, onde as colocaram como memorial para gerações futuras. Todo judeu que entrasse em Eretz Israel veria estas 12 pedras, nas quais foi escrita a Torá, né, e ainda por cima nas 70 línguas. Se perguntasse para que servem estas pedras, então lhe seria dito: eles mostram que Deus dá a terra aos judeus, sob a condição de preservarem a Torá e as mitzvot. Então, nessa questão aqui, o que os nossos mestres estão dizendo para nós, vejam bem, depois que eles fizeram o altar de frente com o monte Eval, e depois foi ordenado levar de volta, né, na fronteira, e essas pedras tinham escrito a Torá no hebraico e nas 70 línguas. Por que isso? Porque a terra de Israel, ela sempre seria uma terra de peregrinação para as nações. Então as nações, seja elas quais fossem, né, na época representada por 70 nações, então cada nação, cada representante de nação que ali chegaria, leria na sua própria língua a Torá. Então estaria ali realmente facultado a todas as nações, né, a questão da Torá, certo? Outra coisa que nós observamos aqui, um memorial para gerações futuras, um memorial de pedras para as futuras gerações. Isso, a princípio, pelo próprio povo judeu. Por quê? Porque à medida que vai mudando as gerações, há uma grande tendência de se esquecer da sua origem, dos seus fundamentos. Então, vejam bem, uma das características, o porquê que o mundo judaico, ele não leva flores para o cemitério, ele leva pedras para o cemitério. Então, quando vai visitar o túmulo de um ente querido, algo semelhante, que teve o seu ocultamento físico, então, normalmente, as pessoas que ali vão, né, os judeus que ali vão, eles colocam uma pedra sobre o túmulo, né, para que quem quer que fosse ali no cemitério, ele pudesse ver aquele túmulo com a pedra, ou várias pedras, etc. e tal, que alguém esteve ali visitando. As flores são diferentes. As pessoas levam as flores de manhã, à tarde elas já estão murchas, no outro dia já estão secas, e então o que acontece? São recolhidas e jogadas no lixo. As pedras não. As pedras são eternas. As pedras permanecem. Entendeu? Então, entre outros detalhes, né? Então as pedras estão ali, né? A memória daquela pessoa que ali está sepultada significa que a sua memória permanece, ela não foi esquecida. Assim como as pedras são eternas, a sua memória também permanece eterna. Assim como as pedras são eternas, também a sua alma é eterna e ela permanece também. Assim como as pedras são eternas, significa também, entre outras coisas, que de flores. 24. Amém. Então as pedras, elas são eternas, as flores não. Então, entre tantos vários significados disto, né,
Aqui o memorial para gerações futuras é exatamente para que as gerações futuras não esqueçam a sua origem, a sua base e por que tudo isso aconteceu, né? Então, e outra questão mais importante ainda de todas elas, a grande mensagem segundo os nossos sábios. Elas mostram que Deus dá a terra aos judeus sob a condição de preservarem a Torá e os seus mandamentos. Então, a essência da terra prometida e a essência realmente do memorial de pedras é para que ninguém se esqueça que Deus concedeu ao povo judeu, certo, a terra prometida, sob uma única condição de preservarem a Torá e os seus mandamentos. Enquanto Israel preserva a Torá e os seus mandamentos, eles são preservados na terra. Quando abandonam a Torá e os seus mandamentos, então se cumpre aquilo que Deus falou através de Moshe, lá em Shemot, né? Em Êxodo, né? A terra vomitará vocês como ela vomitará aquelas 7 nações ali existentes. Preservem a Torá e os seus mandamentos, e assim vocês serão preservados na terra. Então, amados, o memorial de pedras é para trazer realmente que aconteça o que acontecer, seja o tempo que for, as pedras são eternas. Nós precisamos fazer com que a Torá, seus mandamentos, as 7 leis ou as 7 condutas, né, do Código Divino para as nações, conhecida como as 7 leis de Noa, sejam preservadas, seja o tempo que for, seja em qualquer momento e em qualquer situação, que nós não venhamos deixar cair por terra realmente este legado. As pedras são eternas e o nosso legado é eterno. A nossa missão é suprema, de transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então, nós não podemos, em hipótese nenhuma, abandonar a nossa missão sagrada, ok? Então, é isso daí. E, para encerrarmos, né, amados, né, a questão da nossa renovação diária, né? Neste dia você será um povo unido por um pacto com Deus, né? Então nós temos aí no versículo de número 9 e 10, né? Moshe e os sacerdotes da tribo de Levi falaram a todo Israel dizendo: prestem atenção e escutem, ó Israel. Deve sempre parecer aos seus olhos que, hoje, você se tornou um povo para Deus, seu Deus, como se fosse pela primeira vez. Ouça a voz de Deus, seu Deus, cumpra seus mandamentos, e seus mandamentos suprarracionais, que eu ordeno hoje a você, né? Então vejam bem, se trata de uma renovação diária. Assim como aconteceu no Monte Sinai, né, onde veio a outorga da Torá, e o povo judeu tornou-se oficialmente o povo de Deus, por causa da outorga da Torá. E agora que eles vão adentrar a terra prometida. Então aqui, novamente, é falado para eles, através de Moshe Rabbeinu, no nosso mestre Moshe: preste atenção e escutem, ó Israel. Existe uma diferença de ouvir e escutar. Ouvir é algo superficial. Bate aqui na orelha, entra por um buraquinho e sai pelo outro. Você ouviu. Escutar é diferente. É adentrar no nosso aparelho auditivo, subir a nosso intelecto, a nossa mente e descer ao coração. Aí você escuta. É diferente de ouvir. Escutar é você trazer, transportar para o seu intelecto, para a sua alma divina, para o seu coração, para as suas emoções. E então aí você escuta. Então por isso diz, escuta a voz de Deus, seu Deus, cumpra seus mandamentos e que eu vos ordeno hoje a você. Hoje
deve sempre parecer aos seus olhos, hoje você se tornou um povo para Deus. Deve sempre parecer aos seus olhos, comentários de Irache, que hoje você se tornou um povo para Deus. Ou seja, é uma renovação diária. O povo judeu, ele precisa diariamente ter esta renovação espiritual, essa renovação. Hoje, parece aos teus olhos, deve sempre parecer aos seus olhos que hoje você se tornou um povo para Deus. Nas gerações seguintes, é este memorial que não pode ser apagado. Como as pedras são eternas, esse memorial também precisa ser eterno na vida do povo judeu. E é por isso que hoje ainda o povo judeu existe. Como diz o cântico, Am Israel Rai, o povo de Israel vive. Porque mesmo que muitos tenham abandonado o seu prisma, mas ainda uma boa parcela do povo judeu tem preservado esta renovação diária. De que forma? Estudo da Torá diariamente, aplicação dos seus mandamentos, suas preces diárias. Não apagou a chama viva do amor por Deus. As pedras, o memorial de pedras, continua bem viva, bem eficaz. A Torá, o nosso lugar, o nosso abrigo seguro, a nossa rocha, a nossa pedra segura, ela continua viva. E é com isto que nós, Benei Noa, somamos com o povo judeu para que esse memorial de pedras não se apague jamais. Muito pelo contrário, se multiplique. E é o que está acontecendo, principalmente aqui no Brasil, desde 2012, quando o nosso Rav Yaakov Gerenstad assumiu de fato o movimento Benei Noach Brasil, o primeiro rabino que veio com o movimento Benei Noach para os não-judeus no Brasil. E tem sido a nossa liderança até aqui e vai permanecer enquanto Hashem assim o determinar, dando, entre outras coisas, vigor e saúde para continuar à frente desta liderança, ok? Então, por isso, o nosso interesse por novidade é um componente intrínseco em cada um de nós, faz parte da nossa humanidade, faz parte do nosso ser. É por isso que Moshe pediu ao povo judeu que a cada dia se convertesse de novo em povo de Deus. O pacto entre Deus e o povo judeu ocorreu uma só vez, na entrega da Torá, na outorga da Torá, no Monte Sinai. Mas ele o renova diariamente com cada um de nós. Portanto, devemos ver a renovação diária da relação com Deus em cada um de nós, com tanto interesse e entusiasmo, como se fosse pela primeira vez. Porque, efetivamente, é assim. Nós precisamos compreender esta realidade. Por quê? Porque quando nós abrimos os olhos de manhã e fazemos o Modeh Ani, é uma nova vida, é um novo começo, é uma renovação diária. Por quê? Porque só de você abrir os olhos ainda aqui, neste mundo, significa que você precisa fazer essa renovação espiritual na sua vida, como se fosse a primeira vez. Então, a orientação realmente de Hashem para Moshe e de Moshe para o povo é para que realmente essa renovação diária se tornasse como que uma conversão diária para Deus, fazendo com que de fato se renova diariamente. Devemos ver a renovação diária da nossa relação com Deus em cada um de nós, com tanto interesse e entusiasmo, como se fosse pela primeira vez. Então, se converter realmente de novo a Deus diariamente. É o nosso renovo. Porque ontem passou. Ontem já está no passado. Hoje é o que está contando para você e Deus.
Então você não pode, eu não posso, nós não podemos perder essa oportunidade que Deus nos dá de uma renovação diária. Porque através disto, nós estamos somando com o povo judeu, aqueles que estão praticando, para que a revelação de Mashiach aconteça a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. E assim todo o povo judeu voltará a estar realmente 100% no pacto com Deus. E através de Jerusalém, para as nações, será levada a palavra da Torá, para que juntos possamos, como um povo só, servir o único Deus, o nosso Deus. E assim, nós estamos nos encaminhando para a revelação de Mashiach, para a redenção final. Não vamos perder esta oportunidade. Baruch Hashem. Então é isso daí, amados. Com a graça de Hashem, amanhã estaremos de volta aí no estudo da Torá. Lembre-se que o estudo da Torá é muito importante. É muito importante. O que eu devo escolher? Fazer a prece ou estudar Torá? Estudar Torá. Simplesmente isso. Estudar Torá. É o mais importante, porque a renovação do mundo começa aí. O abreviar realmente a revelação dos dias de Mashiach começa exatamente aí. Então, por isso, onde há estudo da Torá, adentre. Ah, mas agora eu vou fazer prece. Levante de madrugada, faça prece antes de começar a raiar o dia, já comece a fazer suas preces. Para que você tenha o dia livre, para que você possa estar aonde tem estudo de Torá. Entendeu? Essa é a questão. Então, por isso, está aqui a nossa renovação diária. E é por isso que nós não podemos deixar de fazer o estudo da Torá, seus mandamentos, que estão junto com as 7 leis de Noa e as suas ramificações. Com a graça de Hashem, até amanhã. Shalom, shalom.